Fala comigo, galera! Como vai vocês? Sou Jorge Muniz, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu quero tratar de um assunto muito sério, tá? Minha lâmpada deu defeito, eu tô com a sombra desse lado aqui, mas vamos assim mesmo. Quero tratar de um assunto muito sério, que está bombando aí nas mídias sociais, Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter. Recebi um monte de mensagem no WhatsApp, algumas pessoas querendo saber o que eu penso. Mas antes eu preciso deixar claro que as opiniões contidas nesse vídeo são minhas, tá? São minhas opiniões. O canal é pessoal, meu canal não é vinculado a nenhuma outra instituição, seja ela minha família, minha igreja, não. O canal é meu, então as opiniões contidas nesse vídeo são minhas, tá? E não refletem, não configuram, muito menos representam as opiniões da minha família, dos meus amigos, da igreja que eu pertenço ou dos meus pastores, tá bom? Então, deixando isso bem claro, a gente segue com o vídeo, falando assim porque o assunto de fato é sério. E a segunda coisa que eu preciso fazer cara, se você acredita em mim, se você acredita no que eu estou fazendo, se você acredita que eu sou uma pessoa do bem, que o meu canal é do bem, eu quero te pedir ajuda, cara, porque senão meu canal vai morrer e daqui a alguns dias eu não terei mais o canal. Jorginho, o que você precisa? Precisa de dinheiro? Eu passo Pix. Cara, eu preciso de dinheiro, mas não é isso, não estou falando de dinheiro, não quero seu dinheiro. O que eu preciso é que você verifique se você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreva, mais ou menos aqui, ó. Se inscreve aí, cara. Compartilha o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal. Assista o vídeo e curta, né? Curta se você gostar. Se não gostar também, dá joinha para baixo. Comente o canal, porque se você fizer isso, deixa eu explicar rapidamente. Existe algo que o YouTube tem, que é uma inteligência artificial, é meio que um robô chamado de algoritmo. E o algoritmo ele verifica se o canal é importante a partir da quantidade de pessoas que esse canal recebe como inscrito, da quantidade de pessoas que assistem o canal e como elas interagem com ele, tá? Se elas comentam, se ela curte, se ela dá para baixo, tudo isso é importante para tipo assim, pô, o YouTube olha e fala assim, pô, esse canal é importante, vale a pena investir. E como que o YouTube investe num canal? Primeiro, ele propaga o canal. O próprio YouTube, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, não aparece canal de outras pessoas, sem você escolher, então o próprio YouTube fala, pô, esse canal é importante, e ele mesmo divulga o canal. Mas se você não fizer isso, talvez esse seja o último ou penúltimo vídeo que eu faça para o canal, e o canal vai acabar, tá? Então me ajude, me dê essa força, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, pros teus amigos, me dá essa moral aí, ok? Eu acabei esquecendo de desligar a internet aqui do celular, vai ficar pipocando mensagem toda hora, mas vamos lá. Galera, o Anderson Silva, ou o pastor Anderson Silva, não é lutador não, ele fez uma live mais ou menos uma semana, intitulada Pastores Inglórios, a imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira. Essa live tem 2 horas e 52 minutos, quase 3 horas. A minha intenção era fazer um react, né? Quando você vai assistir no vídeo, e tá até ligado aqui, mas eu não vou fazer isso, pô, senão o vídeo vai ficar enorme, e você vai comentando, né? Então assisti todo, depois assisti algumas partes, fui anotando algumas coisas importantes. Eu queria falar sobre a minha impressão a respeito disso. A primeira impressão que eu tenho é que no capítulo, na parte, no 6 minutos e 30 segundos, ele fala que ele é a ira de Deus, ele se coloca como a ira de Deus. Eu me preocupo muito quando alguém se coloca como a ira de Deus, tá? Porque a Bíblia é repleta de exemplos de nações, de exércitos, de pessoas que Deus utilizou para punir Israel, que foram instrumentos da ira de Deus. Porém, essa nação, essa pessoa, esses exércitos, quem quer que seja, também pagou depois pelo mal que havia feito a Israel. Então Deus pode levantar alguém sim, como a sua instrumento da sua ira. Para ferir hoje é a igreja, ou até Israel mesmo, a nação, ou a igreja, né? Para tratar com a igreja. Porém, essa pessoa pode sim receber o tratamento de Deus pelo mal que infligiu à igreja ou a Israel. Então eu me preocupo muito com isso.
Segundo, está lá no 7 minutos e 48 segundos, que ele fala que há quase 2 anos ele está juntando material. Ele tem mais de 100 páginas de material. Mais de 100 páginas. Aí não ficou claro que nessas mais de 100 páginas consta a 1 hora e 35 minutos que ele passa pregando, né? Que ele passa um tempão ali pregando, para depois começar a citar os nomes, ou se são de nomes mesmo, de denúncia mesmo. Se for, gente, aí o negócio é complicado. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o Anderson Silva, ele, em anexo ao ministério pastoral dele, ele tem uma ONG que recebe denúncias, né? É uma ONG de apoio a mulheres que sofrem abuso, seja sexual, seja moral, seja emocional, e ele ajuda essas mulheres, tá, a denunciar. Então, abrindo um parênteses aqui, você mulher, se você sofre algum tipo de abuso, tá, de assédio, seja moral, sexual, financeiro, ministerial, se você está de alguma forma sendo coagida, se sentindo incomodada, denuncie, tá? Denuncie. Se você está apanhando, denuncie, tá? Denuncie. Nisso eu faço coro com o pastor Anderson Silva, tá? Se você é mulher e de alguma forma você está sofrendo algum tipo de abuso, ameaça, denuncie. Denuncie, ok? E através dessa ONG estourou muitas denúncias até ele, tá? Então, assim, a minha preocupação é a seguinte: se todas essas denúncias foram investigadas, foram comprovadas, as denúncias dessas mais de 100 páginas que ele tem aqui e dos nomes que ele passa a citar a partir de 1 hora e 36 minutos do vídeo, ele cita muitos nomes. Então, assim, a primeira coisa é, de fato foi investigado? As denúncias estouraram. Foi investigado? Porque para você trazer para a internet, você jogar o nome da pessoa na lama, a reputação da pessoa na lama, você tem que ter muita certeza de que o que você está falando é verdade. Segundo ponto, as pessoas citadas foram ouvidas por ele? Foram procuradas por ele? Tiveram a oportunidade de ouvir? De ser ouvida, melhor dizendo, de falar e ser ouvida? Porque uma coisa que eu aprendi é que aquele que não sabe ouvir não tem legitimidade para falar. Eu aprendi isso. Se você não sabe sentar para ouvir uma pessoa, cara, você não tem legitimidade para falar a essa pessoa. Ok? Então a primeira coisa quando uma denúncia chega é você ouvir. Tá? Os delegados de polícia fazem isso. Quando alguém chega na delegacia, e uma mulher chega na delegacia, lá na Maria da Penha, e denuncia a oficial de justiça, o policial vem, a pessoa é conduzida, né, até a polícia, não é preso até a delegacia, e lá ela é ouvida. Tá? Então é muito importante saber se essas pessoas que foram citadas tiveram a oportunidade de falar. Tá? Então essa é uma outra questão que eu observei. Após isso, tem algo que precisa ser deixado muito, muito claro aqui. É que muito do que o Anderson falou, embora ele fale da imoralidade sexual da liderança evangélica, na verdade ele citou o mundo gospel. Em grande parte ele citou o mundo gospel. Ele não citou o mundo evangélico. Existe diferença, Jorge? Sim, existe. Vou te falar o que é o mundo evangélico. O mundo evangélico é composto, na grande maioria, por pessoas simples, por pessoas humildes, por pessoas de boa fé, por pessoas que se tiver 2 quilos de arroz em casa, ela pega um e divide com quem não tem. Se ela tem 2 peças de roupa apenas, ela pega uma e divide com quem não tem. O mundo evangélico é composto por pastores que muitas das vezes são assalariados, recebem salários muito baixos, e muitas vezes ele pega do seu próprio bolso e investe na igreja. Investe em uma reforma que a igreja precisa. Investe na vida de alguém que precisa. Ele pega do pouco que ele tem e socorre outras pessoas. Tá? O mundo evangélico é isso. Não confunda o mundo evangélico com o mundo gospel. Porque o mundo gospel é a Hollywood evangélica. Ou seja,
é o mundo das celebridades evangélicas. É o mundo das pessoas que no Instagram, no Twitter, no YouTube, tem para mais de 50 mil seguidores. Tem para 200 mil seguidores. Por exemplo, ó, eu tô aqui com um vídeo do Anderson Silva aberto aqui, ó. São 164 mil visualizações no vídeo dele. Fora as repostagens que esse vídeo teve. Porque teve pessoas que salvou esse vídeo e publicou no próprio canal. E tem lá 50, 60, 100 mil visualizações, tá? Eu estou no canal do Anderson Silva. Então você vê que isso é o mundo gospel. Isso é o mundo gospel. O mundo evangélico é de pessoas que pregam para 50 pessoas, para 30 pessoas, que tem congregações de 5 pessoas, de 10 pessoas e cuida dessa congregação como se fosse a sua própria vida. Esse é o mundo evangélico. O mundo gospel é o mundo das celebridades, é o mundo de cantores e cantoras que casam e que 2 meses depois se divorciam, ou de cantores, pastores que já está no 3º, 4º casamento e continuam exercendo o ministério pastoral, continuam cantando, continuam por aí. Esse é o mundo gospel, é o mundo da celebridade, é o global evangélico, é Hollywood evangélica. Então não confunda o mundo evangélico com o mundo gospel. Isso é algo que precisa ficar muito bem claro, ok? Então, uma outra coisa que ele fala sobre código de ética, né? Ele fala que toda profissão tem o seu código de ética, e os pastores também, não só os pastores, todo evangélico, todo cristão tem um código de ética, e é a Bíblia, é a palavra de Deus, e todos nós precisamos a cada momento, cara, pegar a nossa Bíblia, a nossa vida e escanear ela à luz da palavra de Deus. E se formos reprovados, nós precisamos subir até a cruz de Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, mostrarmos arrependimento e frutos de arrependimento, e depois seguirmos com a nossa vida sem olhar para trás. Concorda comigo até aí? Se concorda, comente. Vamos seguir, gente. Esse vídeo vai ficar um pouco extenso, tá? Bem maior do que eu costumo fazer. A partir do 1 minuto, de 1 hora e 36 minutos, ele começa a citar os nomes, tá? Aí vem algumas questões ainda mais complicadas, cara. E eu vou começar com a história do Jorge Linhares. O Jorge Linhares é citado, assim como vários outros, pelo Anderson Silva. E eu vou te contar qual é a história do Jorge Linhares agora. Ó, acabou. Ele não diz o porquê que ele citou o Jorge Linhares. Numa live sobre a imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira, você citar o nome de alguém, você não dizer por que está citando essa pessoa. Qual foi o erro que ela cometeu, qual o pecado que ela cometeu, qual o crime que ela cometeu. Ele não cita. Ele só cita o nome do Jorge Linhares e de vários outros, Paulinho Macuco e vários outros. Eu ia perder muito tempo anotando e depois só lendo aqui. Mas ele cita muitos nomes sem dizer o porquê, cara. Gente, você está falando de reputação. Você está falando das pessoas. Você está arrastando o nome das pessoas para a lama. E você não diz o porquê numa live como essa. Pastores inglórios. A imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira. E tem aqui, eu vou citar aqui, ó, Jorge Linhares. Fulano de tal, Ciclano, Bertano. Tá, e aí? E aí? E você não diz por que você está citando essa pessoa? Voltando. Segundo, ele cita algumas pessoas de frases de pregação dessas pessoas, tipo o Luiz Hermínio. Eu tenho alguns problemas com o Luiz Hermínio só na questão do apostolado, né? Eu particularmente tenho problema com o apostolado, tá? Mas eu tenho amigos que são apóstolos. Para mim os caras são homens de Deus. Mas eu não vejo legal. Para mim o último apóstolo foi Paulo. Mas não vou entrar nessas questões aqui, tá? Para mim o último apóstolo foi Paulo. Mas eu tenho amigos e tenho essa questão. Mas ele cita o Luiz Hermínio, entre vários motivos que ele cita o Luiz Hermínio, ele não diz aonde que o Luiz Hermínio pecou.
Ele fala assim sobre a paternidade que o Luiz Hermínio exerce sobre pastores. Ele fala sobre isso e diz que o Luiz Hermínio sabe dos pecados desses pastores e não denuncia. Gente, bom, eu vou partir do princípio de que esse trabalho que o Luiz Hermínio faz é um trabalho tipo de aconselhamento. Tipo de um psicólogo. E existe o sigilo. Existe o sigilo. Se eu não me engano, esse trabalho é até pago. Ele recebe ali pelo aconselhamento que ele faz. Tá? Então, existe o sigilo profissional. E o que o Luiz Hermínio pode fazer, eu entendo, é aconselhar os pastores, a tomar alguns caminhos, algumas direções. Tá? Então, ele pode esperar que essas pessoas tomem esse próprio caminho. Ele pode esperar que essas pessoas, de alguma forma, entendam onde que está errando e procure seu esposo, a sua esposa, o seu pastor e confesse o mal, o pecado que ele está cometendo. Agora, o que o Anderson Silva diz é que era obrigação do Luiz Hermínio chegar na internet e jogar isso no vento. Isso é errado. Esse tipo de posicionamento é errado por vários motivos. Porque a função do Luiz Hermínio como conselheiro é aconselhar. E através do aconselhamento, fazer a pessoa se conscientizar do pecado dela e buscar arrependimento e conserto, tá? Se sair daí, existe o sigilo e a quebra da confiança. E se um pastor, um psicólogo, quebrar esse princípio, mais ninguém vai contar problema para esse pastor, para esse psicólogo, psicanalista, conselheiro, ninguém. Você não vai abrir a sua vida para alguém que chega na internet e conta para todo mundo o que está acontecendo, né? Ou que chega no púlpito e conta para todo mundo o que está acontecendo. Não. O Luiz Hermínio, ele exerce esse ministério a nível nacional. Então são muitos pastores que o procuram, muitas pessoas o procuram com problemas, para contar problemas, né? E o que ele pode fazer é isso. Eu entendo assim. Posso estar errado. Você acha que eu estou errado? Comenta aí. Mas o Anderson acha que não, que ele tem que pegar e trazer para a internet, trazer para a luz, expor a pessoa de forma cruel para que essa pessoa alcance arrependimento. Bom, existem muitas formas de levar alguém ao arrependimento. Aí, do próprio Luiz Hermínio, ele cita, né, isso que eu comecei a falar, a respeito de frases de pregação do Luiz Hermínio, né, e de outros pastores também, de que ele diz, ele até cita uma frase de que eu estou buscando melhorar. Eu estou buscando, quer dizer, porque a pessoa citou que está buscando melhorar, a pessoa está em pecado. Paulo, então, meu irmão, Deus me livre de viver em pecado, né? Paulo vivia em pecado. Porque Paulo fala isso, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal, o bem que eu devo fazer eu não faço, mas o mal que eu não devo, eu faço constantemente. Dos pecadores a qual eu sou o principal. São palavras do apóstolo Paulo. Então, seguindo essa linha de pensamento do Anderson, Paulo vivia em pecado. Então, assim, você precisa se vestir de uma capa de santidade e você não pode expor nunca a sua fragilidade. Você não pode dizer nunca, gente, eu já falei isso diversas vezes, eu estou buscando a cada dia melhorar. Eu estou buscando a cada dia ser uma pessoa melhor na presença de Deus, ser um homem melhor, ser um esposo melhor, ser um pai melhor, ser um cristão melhor, ser um líder melhor, ser um pastor melhor. Eu estou a cada dia buscando vencer os meus pecados. Agora, eu não estou em adultério, eu não vivo em pecado.
Mas a minha natureza é pecaminosa. E a cada dia eu preciso vencer essa minha natureza. Mas dentro da visão, do pensamento do Anderson, o Luiz Hermínio deve estar em pecado. Ele fala isso. Porque em diversas mensagens ele cita frases como essa. Complicado demais isso, né? Então, é complicado demais isso. Uma outra pessoa que ele cita é o Tom Molina. Tom Molina é um cantor que eu não conheço, que em 2018 cometeu aí sua imoralidade sexual. Mas o Tom Molina, e isso ele cita na live, o Anderson cita na live, ele foi tratado, ele foi disciplinado, ele recebeu ali o tratamento da sua igreja, ele teve a sua vida, o seu casamento restaurado. Para que citar de novo agora? Se isso aconteceu em 2018, 18, 19, 20, 21, 3 anos já se foram, para 4 anos já. Para que citar isso agora? Se já foi tratado, gente. E tem vários nomes que ele cita assim, de coisas que aconteceu no passado. Por exemplo, o outro é o Diego DDL. O Diego DDL, inclusive o Tom Molina também tem um vídeo dele no YouTube, eu assisti, ele falando sobre isso, ele pedindo perdão de novo e falando, isso aconteceu em 2018, eu fui tratado, eu expus o meu pecado publicamente na minha igreja, diante do meu pastor, eu fui disciplinado e fui tratado. Mesma coisa o Diego DDL. O Diego DDL conta, né, que a ex-esposa dele, que era esposa dele na época, o traiu. Aí ele foi, não lidou bem com isso. Ao invés de se divorciar ou perdoar, ele foi, começou a trair ela também. E teve envolvimento com 5 mulheres. E depois ele caiu em si, se arrependeu, foi disciplinado, ficou sem subir no púlpito, sem pegar microfone, até ser tratado, se divorciou da esposa, né? Uma situação terrível, e Deus restaurou a vida do camarada. Para que trazer isso para a luz agora? Será que ele procurou saber a história desse pessoal? Será que ele buscou saber a história desse pessoal? Ou até um Fábio Santos, Fábio Silva, alguma coisa assim. Eu vi o vídeo também dele e da esposa, a esposa do rapaz do lado dele falando, isso aconteceu, eu errei, eu pequei, mas eu confessei o meu pecado, eu fui tratado. E o Anderson cita isso também, que o cara foi tratado. Para que citar, gente? Que tipo de Deus é esse que a gente está servindo? Que todas as vezes lança o nosso pecado, o nosso erro na nossa cara. O que a Bíblia diz é que Deus pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. O que a Bíblia diz é que aquele que confessa o mal e deixa, alcança misericórdia. Misericórdia não é jogar todos os dias na cara da pessoa que a pessoa errou e pecou, não. Complicado. Complicado demais. Eu penso, eu estou defendendo os pastores? Não. Tem gente ali que errou, tem gente que ele mencionou que a gente conhece a história, que está aí para todo mundo ver, continua convidando porque quer, de que tem filho fora do casamento, já foi disciplinado 500 vezes, continua. Então você convida porque você quer. Você ouve as canções, você ouve as pregações porque você quer. E esses camaradas precisam sim ser tratados, ser disciplinados. Esses. Mas você citar uma pessoa sem dizer o porquê. Você citar pessoas que já receberam tratamento. É complicado demais, gente. Você citar pessoas por causa da pregação, de frases que ele diz na sua pregação. É complicado demais. Você citar, passar um tempão da sua live falando tipo do Luiz Hermínio. Porque o cara trata outras pessoas e ele acha que o cara tem a mesma maturidade dele de vir publicamente expor o pecado de quem o confiou. Assim, eu queria bater palma pro Anderson, queria bater palma pra live dele, queria mesmo. Mas eu acho que o Senhor da igreja, o autor da igreja, o dono da igreja, ele tem várias formas, cara. Eu aprendi muito cedo isso, de que tem pastores, tem pregadores, tem pessoas que apenas servirão de pontes
para que outros cheguem até Deus, para que outros cheguem até o céu. Jesus diz isso. Se afasta de mim, maldito, porque eu não te conheço. O grande problema de você, pastor, pregador, cantor, músico, que está me ouvindo agora, missionário, evangelista, o grande problema nosso é que se nós não vivermos uma vida em santidade, vivemos uma vida em pecado, é que nós levaremos outras pessoas para o céu, iremos para o inferno. Isso é Jesus quem fala, não é o Anderson, não é ninguém, é Jesus que fala. Por isso que quem é santo, santifique-se ainda mais. Por isso que eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as que estão diante de mim. É por isso que eu preciso a cada dia subir na cruz de Cristo e buscar me tornar um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um cristão melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um líder melhor, um amigo melhor. Reconhecer a minha pecaminosidade, a minha dependência total de Deus, a minha dependência, a minha limitação sem Deus. Saber que sem Deus eu posso pecar. Por isso, todos os dias eu preciso me render a Deus. Todos os dias eu preciso reconhecer: Jesus, não se afasta de mim. Mas, no final do seu vídeo, o Anderson ele leu uma carta do Oswaldo Eustáquio. Antes disso, gente, já volto, peraí. Continuando aqui, depois tem que editar isso tudo. Antes da carta do Oswaldo Eustáquio, ele cita o Basílio, não sei se é o Alain Basílio, o Basílio desse aí. E acho que é Alain Basílio sim. E ele fala que o Alain Basílio é um pastor que é motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro, fez uma corrida para o Alain Basílio estava embriagado e acompanhado de prostituta. Aí quem contou isso para ele? Não foi o pastor do aplicativo. O pastor contou para uma irmã, que uma irmã contou para a irmã, contou para ele. Boato. E muito do que o Anderson fala, muito dos nomes que ele cita, tem justamente essa conotação. Boato. Por isso que eu iniciei o vídeo, né? Falando, será que ele de fato investigou? De fato investigou? O Alain Basílio já tem um vídeo no YouTube, pesquisa que você vai ver. O Alain Basílio também fez um vídeo de resposta e ele fala que, mais ou menos na época aí que o Anderson falou isso, ele estava, acho que ele é do Espírito Santo, não sei, ele estava no Espírito Santo tratando depressão e ansiedade, cara. Que tipo de misericórdia de Cristo é essa que nós estamos exercendo sobre as pessoas? Um monte de pastor nos últimos 3 anos tem tirado a própria vida. Aí você pega e joga o nome dos caras na lama. Sem se preocupar se o cara vai tirar a própria vida, vai atentar contra a própria vida. Em que estado emocional, de saúde mental, o seu vídeo, a sua acusação vai encontrar essa pessoa? É complicado. Complicado demais. No final ele fala sobre uma carta do jornalista Oswaldo Eustáquio, que o STF prendeu ele aí por uma história aí que eu tô meio por fora dessa história. Mas enfim, é uma carta que, segundo ele, está na mão do Silas Malafaia, do Augusto Nicodemos, do Luciano Subirá e de vários outros pastores aí da nação. E nessa carta o Oswaldo Eustáquio acusa a ministra Damares, pastora Damares, de adultério. Boato, gente. Se fosse um vídeo, se fosse um áudio, mas uma carta, qualquer um pode escrever uma carta. Qualquer um pode mandar um e-mail.
Qualquer um pode fazer uma publicação no Twitter, criar uma conta fake e botar lá. Boato, cara. Você vai pegar o nome de uma pastora, de uma ministra, que está aí recebendo ataque de todos os lados para exercer o ministério político dela. E você vai jogar nessa live a imoralidade sexual da liderança evangélica brasileira com base em uma carta. Boato. Boato. Tem gente errada? Eu até creio que tenha, como eu falei. Eu assisti também alguns vídeos de resposta de outros pastores, que eu não vou citar o nome aqui, que não me convenceu. De fato, o cara foi lá e falou algumas coisas, e que parece que o pastor se enrolou mais com a explicação. Assisti um outro do camarada que ficou debochando, né? Wesley alguma coisa, fez um vídeo de resposta debochando. Acho, como eu falei, é um assunto sério, precisa ser tratado com seriedade, precisa ser encarado com seriedade. Uma coisa que o Anderson faz que eu acho errado, ele desafia, ele obriga os pastores via público, os que foram citados, os personagens, pastores não, pastores, cantores, os personagens virem a público e dar explicação. Sinceramente, o pastor Jorge Linhares, que teve o seu nome citado, o Jorge Linhares, ele vai vir aqui falar o quê? Mano, o cara citou meu nome, mas ele não falou o quê? Eu vou falar o quê? É para dar explicação de quê? E vários outros que ele citou assim, só citou o nome, citou por citar. O cara vai dar explicação de quê? E vai vir a público por quê? Porque não ia público na sua própria igreja. Receber disciplina na sua igreja. Precisa mesmo dessa exposição. Essa exposição é para quê? É para quê? É para tratar, é para curar, é para sarar? Ou é para ganhar curtida, né? Like, seguidores? Porque 164 mil visualizações desse vídeo aqui, 164 mil que estava a última hora que eu vi, acho que o YouTube paga acho que R$7 para cada... Rio de Janeiro. Alain Basílio mesmo. 164 mil, acho que o YouTube paga R$7 para cada 1000 visualizações. Né? Pega R$7 e multiplica por 164 mil. Bastante dinheiro, né? Ah, meu Deus do céu. Então acho que, repetir, você mulher, você irmão, você irmã, você pastor, cara, se tu tá vivendo uma vida em pecado, busca se consertar, mas não é por causa daqui não, é por causa do inferno. Se você tem um caso com o teu pastor, chama a liderança da igreja e confessa o mal. Confessa o teu e do teu pastor logo, corta o mal pela raiz. Se você tem um caso com a tua pastora, chama a liderança da igreja e confessa. Confessa, senão você vai para o inferno. O inferno é real. Se você tem um caso fora do casamento, não importa com quem seja, confessa. Se você está pecando, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é por medo de vir para the blacklist, a próxima de blacklist do Anderson não. É por medo do inferno. É o que Jesus fala. Nós devemos temer aquele que tem o poder de pegar a alma e lançar no inferno. Não aquele que tem o poder de ferir a carne, de ferir a reputação. Então, por medo do inferno, conserte a tua vida, cara. Ah, Senhor da glória. Então, quero encerrar esse vídeo falando isso, cara. Precisamos orar pela igreja brasileira. Precisamos orar pelos nossos pastores. Precisamos orar pela nossa liderança. Precisamos manter o mais distante e afastado possível do mundo gospel. O mundo gospel é podre. É podre. É um jogo de interesse. É um jogo de prostituição. É um jogo de dinheiro. Fica afastado do mundo gospel. Viva o mundo evangélico. Viva o mundo da igreja do Senhor. Viva o mundo do reino de Deus. Tá? E conserte a tua vida. Porque uma noite alguém pode pedir a sua alma. E o que tem feito? E para quem será? Pense nisso. Desculpa o tempo do vídeo. Curta, compartilha, comenta.
Me ajude a manter o canal. Paz no coração. Paz de Cristo Jesus. Até a próxima.